Oi, queridos amigos do canal Ponto de Equilíbrio, tudo bom? Eu vou falar para você, você vai entender a força de um pensamento, para nunca mais esquecer. Pensamento é um momento que nos leva à emoção, pensamento positivo que faz bem ao coração. O mal não, o mal não, o mal não. Então, hoje o nosso tema é ética e nós vamos ouvir um texto que eu acho muito pertinente para nossas vidas, que é do Rubem Alves, esse grande escritor. Ele faz uma reflexão muito interessante. Existem duas éticas, a ética de princípios e a ética contextual. A única pergunta a se fazer é essa pergunta: qual delas está mais a serviço do amor? Muito bem, vou começar a leitura. A ética que brota da contemplação das estrelas perfeitas, imutáveis e mortas, a que os filósofos dão nome de ética de princípios. E a ética que brota da contemplação dos jardins imperfeitos e mutáveis, mas vivos, a que os filósofos dão nome de ética contextual. Os jardineiros não olham para as estrelas, eles nada sabem sobre as estrelas que alguns dizem já ter visto por revelação dos deuses. Como os homens comuns não veem essas estrelas, eles tendem a acreditar na palavra dos que dizem já as ter visto longe, muito longe. Os jardineiros só acreditam no que os seus olhos veem. Pensam a partir da experiência, pegam a terra com as mãos e a cheiram. Vou aplicar a metáfora a uma situação concreta. A mulher está com câncer em estado avançado. É certo que ela vai morrer, ela suspeita disso e tem medo, muito medo. O médico vai visitá-la, olhando do fundo do seu medo, no fundo dos olhos do médico, ela pergunta: doutor, será que eu escapo dessa? Está configurada uma situação ética. O que é que o médico vai dizer? Se o médico for um adepto da ética estelar de princípios, a resposta será simples. Ele não terá que decidir ou escolher. O princípio é claro, dizer a verdade sempre. A enferma então pergunta. A resposta terá de ser a verdade e ele responde: não, a senhora não escapará desta, a senhora vai morrer. Respondeu segundo um princípio invariável para todas as situações. A lealdade é um princípio, o livra de um pensamento perturbador. O que a verdade irá fazer com o corpo e a alma daquela mulher? O princípio, sendo absoluto, não leva em consideração o potencial destruidor da verdade. Mas, se for um jardineiro, ele não se lembrará de nenhum princípio, ele só pensará nos olhos suplicantes daquela mulher. Pensará que a sua palavra terá que produzir a bondade. E ele se perguntará: que palavra eu posso dizer que, não sendo um engano, a senhora breve estará curada? Cuidará da mulher como se a palavra fosse um colo que acolhe uma criança? E ele então dirá: você me faz essa pergunta porque está com medo de morrer. Também tenho medo de morrer. Aí então os dois conversarão longamente, como se estivessem de mãos dadas, sobre a morte que os dois haverão de enfrentar. Como sugeriu o apóstolo Paulo, a verdade está subordinada à bondade. Pela ética de princípios, o uso da camisinha, a pesquisa das células-tronco, o aborto do feto sem cérebro, o divórcio, a eutanásia, são questões resolvidas que não requerem decisões. Os princípios universais os proíbem, mas a ética contextual nos obriga a fazer perguntas sobre o bem ou o mal que uma ação irá criar.
O uso da camisinha contribui para diminuir a incidência da AIDS? As pesquisas com células-tronco contribuem para trazer a cura para uma infinidade de doenças? O aborto de um feto sem cérebro contribuirá para diminuir a dor de uma mulher? O divórcio contribuirá para que homens e mulheres possam recomeçar suas vidas afetivas? A eutanásia pode ser o único caminho para libertar uma pessoa da dor que não a deixará? Duas éticas. A única pergunta a se fazer é: qual delas está mais a serviço do amor? Eu acho essa reflexão perfeita, porque é muito comum entre nós, nos nossos dia a dia, nas situações do cotidiano, no trânsito, né? Existe muito a questão da ética, né? No trânsito, na política, né? Profissionalmente falando, conflitos do nosso cotidiano nas nossas relações afetivas, humanas. Nós podemos nos perguntar: qual ação e atitude eu devo tomar diante de um dilema ético, né? Diante de um dilema ético, se a minha ação não vai fazer mal ao coletivo, ao outro, nem vai ferir um código, né? Mesmo que vá ferir um código ético, a pergunta que o Rubem Alves nos faz questionar é muito pertinente. Qual das duas éticas está a serviço do amor? É o que eu estou obrigado a fazer ou o que, por conta do princípio de um juramento, né, de um código ético, ou eu vou tomar uma outra atitude, porque essa é uma ética contextual, porque essa ação, essa atitude não vai fazer o mal a ninguém e ainda vai demonstrar bondade, vai demonstrar amor, vai demonstrar a minha capacidade de compreender a situação de um alguém que está num dilema, que está numa situação difícil. Eu penso que no trânsito nós precisamos ter sempre um olhar, né, ético, né, do não furar a fila, do não passar à frente de outro que já está esperando uma vaga em algum espaço. Então, são situações que nós devemos nos perguntar o que está a serviço do amor. É com essa reflexão que a gente encerra hoje. Muito obrigada a todos que se inscreveram no nosso canal, me motivando a cada dia mais fazer algo para vocês, para nós, para nossa interação, para o nosso aprendizado. Muito obrigada e até a próxima.